Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Olá, eu sou o economista Reinaldo Café, agora são 7 horas e 36 minutos e hoje é dia 19 de agosto, seja bem-vindo à 22ª edição do Café com Política. O seu esquenta aí para a grande cobertura que o Grupo Cidade, juntamente com a 96 FM, ambos farão no dia 2 de outubro com flagrantes, flashes e a partir das 17 horas, muitos comentários, projeção das eleições. Sempre comigo aqui, o João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café, bom dia, audiência. Kleber Santos conosco. Bom dia, Café, e bom dia a cada um que está nos acompanhando nessa manhã. Ricardo Bizarra. Muito bom dia a todos. E o nosso convidado é o economista, colega Fernando Pinho. Fernando, prazer em recebê-lo aqui no Café com Política. Um bom dia a todos, o prazer é todo meu. E olha só, foi dada a largada para o início oficial da campanha eleitoral das eleições de 2 de outubro. São 45 dias, e agora um pouco menos, em que o país tem a oportunidade de discutir antes de decidir o seu futuro. E aí, Bizarra, sobre o início da campanha eleitoral? Teve início oficialmente na última terça-feira, a campanha eleitoral no país. O primeiro ato, tanto de Lula quanto de Bolsonaro, foram os evangélicos. De um lado, o presidente Bolsonaro sugeriu que, se perder as eleições, as pessoas podem ficar proibidas de falar em Deus. Do outro lado, o ex-presidente Lula acusou seu adversário de ser um fariseu. Na quarta-feira, a Receita Federal decidiu adotar uma interpretação da legislação que, na prática, amplia o alcance da isenção de contribuições previdenciárias sobre a remuneração de pastores, pedido feito por eles para pôr fim ao que chamam de perseguição da Receita. Kleber, os evangélicos são muito caros, né, do ponto de vista do presidente Bolsonaro, né? Tem usado, inclusive, a estratégia da sua esposa, ela está mais exposta aí. E há uma tentativa de colocar a questão do PT ligado à esquerda, que não teria religiosidade e se só frequentam igrejas nesse período. Como é que você vê a busca do eleitor nesse importante nicho? Café, eu creio que está bem claro, né? A pauta do PT, que é uma pauta mais progressista, e a pauta do Bolsonaro, que é uma pauta mais conservadora. Então, dificilmente os evangélicos, você, por exemplo, não tem nenhum evangélico que apoie, por exemplo, o aborto. São temas complicados. E isso aí, Bolsonaro tem posição clara, como os conservadores de uma maneira geral. Existe assim, dois lados muito diferentes. Conservador vota em Bolsonaro e progressista vota no PT. Essa diferença ela está clara desde o começo e, aliás, desde lá de trás. Os evangélicos hoje têm uma importância muito grande. Acho que o país deve estar aí com em torno de 70 milhões de evangélicos, então esse volume vem crescendo num ritmo bastante acelerado, e a perspectiva é que em 2032 a presença dos evangélicos deverá atingir a expectativa de 42,8%, enquanto os católicos deverão permanecer em 38,6% até 2032. Agora, Pinho, essa pauta, vamos chamar de costumes, né? É uma pauta que ela fica secundária. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco da pauta econômica. E, no caso, inclusive, a Igreja Católica, por vezes, acaba se posicionando de uma forma mais contundente, porque ela tem, numa ala da Igreja Católica, essa visão mais progressista, né? Quem participou dos movimentos de jovem, nós tivemos aí Juque, né? Sim. Juventude agrária, estudantil, etc., operária. 40, 50 anos atrás. Isso, depois ela se fechou. Eu participei do grupo de jovens num período em que a gente ficava mais dentro da sacristia e menos na rua, e depois houve uma ruptura com a PAJU, Pastoral da Juventude. Como é que você vê a questão da religião colocada na pauta e esses principais candidatos na busca desses votos? Bom, eu acho que se trouxe a religião para o âmbito da política, a meu ver, modestamente, eu não sou analista político profissional como é o Kleber e alguns de vocês, de uma maneira indevida, né? Porque o credo é uma coisa muito particular de cada um, né? E se demonizou determinadas posições
não importando se a pessoa é de linha judaica, se ela é evangélica, se ela é católica. Eu acho que foi um assunto que se trouxe para a área da política, para a área da convivência humana de maneira indevida, né? Esse assunto do aborto, por exemplo, eu não vou polemizar. Eu acho que em alguns casos ele é algo bastante desejável, principalmente quando a mulher sofre violência, coisas que já desse está tipo. previsto na legislação. Sim, isso aí não tem nada de novo, né? Agora, eu acho que foi inclusive uma falta de sensibilidade das pessoas, de respeito, né, com o credo de cada um, né? Que nós não temos o direito de trazer para esse debate político, que em alguns casos se tornou uma coisa sórdida, né? Essa situação de se ter que quase que se judicializar uma coisa que é algo de foro absolutamente íntimo, né? Eu não vejo o porquê disso. Eu acho uma coisa um tanto quanto grosseira do ponto de vista de necessidade de evolução da sociedade, né? E ficam aí os candidatos dizendo que um é isso, que o outro é aquilo, que o outro prega a Deus, mas não pratica, enfim, são coisas que não cabem dentro do espaço político, né, discutir esse tipo de coisa, né? E mesmo esse nome, né, que se dá de progressistas e conservadores, eu acho que nós temos que ser progressistas naquilo que agrega alguma coisa para a humanidade e conservadores também naquilo que agrega para a humanidade. Porque o conservador ele é retrógrado. Por quê? Quer dizer, uma pauta de bons costumes, por exemplo, de bons hábitos, de educação, de honestidade, de valores. A nossa sociedade, ela jogou isso pela janela, né? E isso é uma coisa que eu acredito que tenha que voltar, porque é uma coisa que eu pratico e me preocupa para as próximas gerações. Agora, Jabur, é óbvio, né, que não há eu entendo o que o Pinho coloca, né, que essa questão da religiosidade não deveria estar na pauta, mas nós temos uma bancada evangélica, como nós temos a bancada da bala, como nós temos bancada e tudo mais. Jabur, nesse contexto, quer dizer, ter uma interlocução direto com esses que são, na prática religiosa, muito fervorosos, por vezes ouvem até os seus pastores, vamos aqui nos enganar, né? Sim. Várias igrejas têm ali, não é escancarado, mas é indireto, né? Como é que você vê essa atuação dos candidatos buscando esse voto, mesmo que para isso tenham que usar essa questão do credo? Café, o pragmatismo toma conta da discussão política e na eleição isso se acirra, né? Eu concordo com o Pinho. A gente não devia estar se dividindo entre evangélico, católico, progressista, conservador, quem defende, quem é ateu, quem não é ateu, para efeito de voto. Eu acho que isso é uma excrescência, isso revela um atraso na discussão política. E agora, não dá para fugir disso, é natural que os candidatos corram atrás desses nichos. Você vê, os dois candidatos começaram a campanha por esse nicho. Olha que simbolismo que há nisso, né? É porque eles podem mudar números, mudar até uma eleição ao final das contas, né? É uma prática que a gente ainda vai conviver com ela por um bom tempo, e as propostas, as ideias de país que são necessárias, né? Essas estão lá no papel que foi registrado. Agora é obrigatório registrar na Justiça Eleitoral o plano de governo, mas tá lá, tem plano de governo, eu estava vendo aí esses dias, com 2 folhas, tem plano com 98 folhas, 100 folhas, mas tá lá para efeito legal apenas. Não há uma discussão prévia. Falando nisso, tem uma questão que a gente que atua na área econômica fica muito preocupado, que é a questão envolvendo o tripé macroeconômico, né? A gente vai aproveitar a vinda do Pinho aqui, porque as economias modernas, elas trabalham com metas de inflação. No caso do Brasil não está cumprindo, como também o americano não está cumprindo, a zona do euro, porém, por conta dos desequilíbrios da pandemia, da guerra, mas há uma perseguição disso. Então, isso é muito moderno, você olhar em perspectiva, né, o que vai acontecer nos próximos 12 meses. Câmbio flexível, ou seja, a lei da oferta e procura, e o governo só entra via Banco Central quando há um desarranjo. E principalmente, e acho que é aí que é o ponto importante, que é o rigor fiscal, ou seja, gastar no limite do que você arrecada, ou, na pior das hipóteses, se tiver algum déficit, que você controle o endividamento público, não deixe essa relação dívida-PIB crescer muito. E sobre isso que a gente gostaria de falar. Bizarra, desde 2017 nós temos a regra do teto de gastos, né? Vamos contextualizar isso para a gente trazer para a mesa essa discussão do viés econômico sobre o ajuste fiscal.
Exatamente, e limita as despesas da União ao limite da inflação. Ou seja, o teto de gastos é um mecanismo para limitar o crescimento das despesas, ou seja, dos gastos públicos, evitando que supere a inflação registrada em 12 meses até junho do ano anterior. Com isso, busca-se então evitar o crescimento descontrolado da dívida pública federal, que deve fechar esse ano entre 6 trilhões e 6 trilhões e meio de reais. O teto de gastos tem sido um assunto polêmico desde a pré-campanha eleitoral deste ano, certamente vai continuar sendo na campanha que começou oficialmente nesta semana. Lembrando que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o teto de gastos é retrátil. Admitiu que o governo furou o limite para implementar o aumento do Auxílio Brasil, mas que a ação não foi para aumentar o Estado, mas sim para proteger os mais frágeis. Já o ex-presidente Lula vive criticando as regras do teto que limitam os gastos do governo federal e disse que a medida, abre aspas, tira dos pobres para dar aos ricos. Disse que não haverá mais teto de gastos caso seja eleito. E mesmo com formação econômica, o Ciro Gomes vai também nessa linha. Então vamos lá. Nós tínhamos aí o governo da Dilma Rousseff, e acabou tendo o impeachment. Michel Temer assume, ele precisava dar um resgate de credibilidade. Nós tínhamos 2 anos de recessão, chama Henrique Meirelles entende o seguinte, vamos dar tranquilidade para os agentes econômicos, vamos estabelecer um limite de teto de gasto. No primeiro ano, deixa solto. A partir do segundo ano, em que o orçamento está consolidado, olha a inflação passada e corrige. E qual foi a ideia? Lá no Congresso e o Executivo vão discutir as suas escolhas. Se querem gastar mais para cá, gasta menos para lá, mas não pode gastar mais que isso. Entra o governo Bolsonaro e continua com o teto de gasto, mas tem sido um assunto debatido. Por quê? Porque o político de plantão quer estourar, porque ele quer gastar como se não houvesse limite. Fernando Pinho, sua opinião sobre a questão do teto de gasto e quanto uma eventual retirada do teto de gastos pode trazer, vamos dizer, insegurança e ser precificado em aumento de juros, de endividamento público, entre outras questões. Bom, a primeira coisa que eu digo, é o seguinte, na minha forma de pensar o orçamento público e também o orçamento das empresas privadas e das pessoas. Soa como algo totalmente fora de propósito você precisar criar um teto de gastos, mesmo levando em consideração que os políticos adoram fazer gastos, que eles precisam fomentar suas bases eleitorais e os seus compromissos, mas é alguma coisa assim que extrapola o bom senso, porque economia e administração também é bom senso, não é só técnica, E o que acontece? A partir do momento em que você tem que ter esse engessamento da despesa pública no sentido de ter limites, quer dizer, por mais necessários que eles sejam para se doutrinar, para se policiar as atividades dos agentes públicos, ela se torna alguma coisa bastante estranha, porque na iniciativa privada, por exemplo, ninguém precisa me dizer que eu não posso gastar além da minha receita e eu preciso reservar uma parte disso para o investimento, certo? Então não tenho como sair disso, E eu não vejo como um país ou uma cidade ou um estado possam progredir de maneira que eles possam ter realmente os seus investimentos levados a sério e dentro das necessidades, com regras que possam permanentemente engessar aquilo que nós precisamos gastar. Não que eu seja contra o teto de gastos, eu sou totalmente a favor da disciplina fiscal, até porque nós temos hoje o fiscal e o lado fiscal e o lado monetário brigando, quer dizer, um pisando no acelerador e o outro pisando no freio. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo que falta muito bom senso na gestão pública e nós vemos o que acontece aqui no âmbito aqui das prefeituras. Não pode gastar mais de 60% da receita, 65% da receita. Isso é uma coisa autoexplicativa. Eu não preciso, mas agora o teto vai para 80%, vai para 70%. Não. Por que nós precisamos gastar tudo isso? Porque nós precisamos dar aumento para o funcionalismo. E quem é que teve aumento nos últimos 2 ou 3 anos? Então, quer dizer, nós vamos continuar... Então, o risco de você não ter um limite é isso. Exatamente. Vamos pegar aqui um exemplo local. É como dizer... Câmara Municipal de Bauru. Tem lá 6%, eles entendem que tem que gastar 6%. Não é verdade. Sim. Você diz, faz 6%. Eles aumentaram o salário, ninguém perdeu nada, agora aumentaram o vale compra, não tem discussão com ninguém, não tem produtividade, não tem nada. O dinheiro está ali, vamos embora, tem aí.
Esse é o risco que eu vejo. A máquina de produzir dinheiro é o cidadão, como nós que estamos aqui trabalhando. Porque né? é um grande erro imaginar que o Estado gera riqueza. Na verdade, ele subtrai do setor privado riqueza. Agora, se ele gastar menos e sobrar dinheiro para investimento, ele pode ser um indutor do... Na verdade, o Estado é um leão velho e sem dentes, né? Porque ele não produz absolutamente nada. O Estado é um ente absolutamente improdutivo. Ele só transfere riqueza da sociedade para a despesa pública e de uma maneira péssima, né? E nós vemos aqui em Bauru... Qualidade questionável, né? A receita aumenta e a despesa corre atrás. Quando nós, na iniciativa privada, fazemos justamente o contrário. Né? O que eu vou fazer para aumentar a minha poupança? Não é para aumentar a minha despesa desnecessariamente. Então eu vejo isso como um absurdo. Ter que ter limites, mas entendo que, em se tratando de políticos, nós precisamos colocar um freio aí. Senão não há dinheiro que chegue, né? Já vou. Talvez aí, pegando pela média das opiniões dos dois grandes economistas que nós temos aqui na mesa, né? E eu como jornalista, né? Que não sou economista, nem tenho esse viés, mas observando o que vocês ponderaram, eu imagino que depois de 5 anos, né? Da PEC que instituiu o teto de gastos, talvez uma flexibilização, que aliás já se discute, seja uma solução. E eu dei uma pesquisada antes de vir para cá para não falar besteira na frente de vocês, e eu vi que alguns países desenvolvidos, eles flexibilizaram, eles começaram a experiência. E, por exemplo, a revisão aqui no Brasil é prevista após 10 anos. Alguns países fazem essa revisão com 5, com 3 anos. E aí sim você protege, mas ao mesmo tempo também não ingessa. E aí, Jabor, teria também uma coisa que tem que mudar, é a verba vinculada. Se você olhar o orçamento da União, 82% é verba carimbada. Você não tem como fugir. Você só tem flexibilidade com 8%. Então você tem que cumprir o limite para a educação, o limite para a saúde, aí você tem toda a massa de funcionalismo que já está ali estruturada, não há ganhos de produtividade. Então eu entendo o que o Pinho coloca, porque no setor privado tem essa coisa de você ter a liberdade. Entretanto, no setor privado você também tem a mão pesada de que se não cumprir o orçamento, você troca o sujeito. No setor público isso é muito estável. E esses políticos de plantão, pelo populismo, acham que tudo pode o Estado, exatamente na linha que o Pinho colocou. Então, se você não tiver também um limite, mas eu concordo com você, uma revisão periódica, porque as prioridades mudam. Exato. Como as prioridades mudam, você pode e deve até, porque a ideia desse teto era uma negociação. Eu sentar com o Congresso e falar, olha, meu amigo, você quer 5 bi pro fundão eleitoral? Legal. Agora eu vou tirar dinheiro da educação. Eu não vou ter... programas sociais, entendeu? E essa é a ideia madura, mas nós não temos maturidade nisso. O Kleber, que acompanha também a cena política, pode contribuir nesse debate. Exato. A questão, inclusive, desse engessamento de como usar, a gente tem visto alguns absurdos. Por exemplo, eu fui numa cidade que o prefeito falou, estou pintando a escola pela 3ª vez. Ele tinha que gastar o dinheiro... Que é a questão da vinculação de 25% para a educação. Bauru não consegue gastar 25% do orçamento da educação. Gerou uma comissão processante. Exato. Então tem cidade, uma outra, eu estive também, cheguei lá, tinha assim um almoxarifado lotado de ar-condicionado. Comprou porque ia colocar nas escolas, já comprou tanto ar-condicionado para colocar nas escolas. Teve um momento da lousa digital em todo lugar para gastar. Bem. Agora, o que poderia, que eu acho que é uma vertente interessante, quer deixar vínculo, porque a ideia do legislador é o seguinte, se também não deixar uma verba para a educação, não vai saindo. Ora, se a educação e a saúde, elas têm juntas 40% no município, ora, junte as duas pastas. E você negocia os 40%, ora vai para a saúde. Vamos supor aqui em Bauru, em vez de ter gastado 35 milhões em escolas, nós podemos estar construindo um hospital municipal. Olha só a diferença, se está junto, entendeu, né? Acho que é uma evolução aí. No caso, por exemplo, né, o deputado federal, ele tem, na última legislatura, 60 milhões de reais daquela verba obrigatória, né, da emenda impositiva, que ele não precisa mais
foi uma outra coisa que aconteceu também. Ele não tem que justificar, ele tem 60 milhões, ele dá para quem ele quiser, não tem que questionar, além daquelas verbas que ele vai atrás ainda, que é a verba de emenda de bancada e aquilo que ele pode fazer também junto aos ministros e à presidência da República, tudo. Desses 60 milhões, que eu não me recordo agora se atualizou já para essa, mas na última 60 milhões de verba impositiva, 50% obrigatório na saúde. Ele tem 60 milhões, então metade ele tem que usar na saúde. Pode ser aí abriu para custeio, porque antes não tinha. Você tinha que só comprar, adquirir e tal. Agora pode também usar em outras atividades. Agora, só para a gente fechar esse tema e o bloco, né? O que está em jogo se você não tiver rigor fiscal? Acho que é importante para quem está nos acompanhando entender. Semelhante à tua casa. Eu gosto sempre de usar um exemplo assim. Ó, eu estou na minha casa. Hoje eu pego R$1.000 emprestado do banco, né? E ganho por ano, sei lá, R$10 mil. Então eu devo 10% da minha renda anual. Aí o mês que vem eu pego mais 1.000. Eu passo a dever 20% da minha renda anual. Depois eu vou mais 1.000, 30%, 40%. Vai chegar uma hora que o banco vai falar para mim? Falar, Café, eu tô achando que você não vai pagar, cara. E aos poucos eu vou tendo mais dificuldade de acessar crédito barato. Eu vou tendo que se aumentar os juros, porque o risco vai aumentando. O risco de você ter um país gastador no estilo Brasil é esse, né, Pinho? Você, de alguma maneira, gerar uma incerteza. Incerteza exige risco, risco exige juros mais alto prejudica o crescimento econômico, você entra num ciclo ali. Além do que, os agentes econômicos se protegem em moeda estável, estou falando dólar sobe, contamina preço aumenta a inflação e aí todos perdem. É esse raciocínio. Eu concordo. O Kleber colocou um ponto aí a respeito dos gastos. Eu vou usar agora Bauru, né, como um microcosmos, né, e eu acho que nós podemos também extrapolar para o resto do Brasil, né, o gasto com educação aqui, que é basicamente curso básico e curso médio, né? Creche e ensino fundamental. O fundamental. Bom, eu acredito que essa despesa tende a diminuir ao longo do tempo. Por quê? Por causa do envelhecimento da população. Sim. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, nos números do IBGE, que foram publicados também aqui no Jornal da Cidade, que Bauru teve uma curva de envelhecimento da população maior do que outras cidades. Já é uma pena. Significa que daqui a 10 ou 15 anos nós vamos ter muito mais gente da nossa idade, certo? 50, 60 ou 70 anos, do que vamos ter crianças. Então, será que nós vamos precisar de tanto investimento em educação? E foi como aquilo que você disse, né? Nós poderíamos talvez levar isso para o setor de saúde, que é o setor que vai mais pressionar a despesa pública, né, em Bauru. Né? Oi, pois não. Além da infraestrutura, né? Desculpa. Não, foi não. Só para ilustrar, e acho que está fechando a questão, em janeiro desse ano, segundo o Banco Central, a dívida pública, a dívida do setor público, que é o grande alvo, né, do teto de gastos, registrou queda para 79,6% do PIB. Aqueles 6 bilhões, trilhões que o Izarra falou, né? Só para a gente deixar assim mais claro para quem está ouvindo. Então caiu para 79 e foi a primeira vez desde abril de 2020 que a dívida pública ficou abaixo dos 80% do PIB. Mais um motivo para se a dívida pública sobre o PIB é aquilo que eu estava falando da renda, né? Algumas análises são a dívida líquida, que você tira também as reservas que você tem, mas a dívida pública bruta é um bom termômetro. Havia uma preocupação durante a pandemia que batesse 100% do PIB, né, e ficou na casa de 86%. Então por quê? Gastou mais de 700 bilhões que não estavam previstos no orçamento. Praticamente toda a economia de 10 anos da reforma da Previdência foram gastos num ano para socorrer as empresas, as pessoas, etc. E aí havia um perigo de explodir. Por quê? Porque Grécia, outros países que explodiram essa relação dívida pública bruta sobre o PIB, acabaram se dando mal, tiveram default, não conseguiram honrar. É factível que um país emergente seja o quê? Uns 45% a 48%, né? O Brasil está muito bem dentro desse contexto tanto mundial. Tanto que teve superávit primário. O que é o superávit primário? O que arrecada menos do que gasta, estava tendo déficit primário. Desde Fernando Henrique que nós não tínhamos superávit primário. E isso ajuda a cobrir os juros e depois diminuir o endividamento ou não deixar que ele cresça. Então essa relação ficando abaixo de 80%, o Jabur, é o tranquilidade. Você não tem instalado esse risco que eu coloquei. Agora, libera o teto de gastos, extrapola o orçamento
Aumenta a taxa de juros, o endividamento cresce numa proporção maior do que o crescimento do PIB, você vai para 82, 85, o dólar explode. 88, o dólar explode, 90%, aí investidor estrangeiro, nesse país eu não quero aportar dinheiro não, esse cara vai ter problema ali na frente, já vi esse filme na Argentina, já vi esse filme na Grécia, eu já vi esse filme, é isso que está em jogo, e como nós conhecemos os políticos do Brasil, se não tiver um disciplinar nisso... E se nós formos ver também, o Café, mais um contraponto só, os países europeus, de maneira muito forte, né, nos últimos anos, independente de pandemia, tem tido problemas muito sérios de excesso de dívida pública em relação ao PIB. Quer dizer, eles já estavam piores do que o Brasil naquela época, não sendo países periféricos. Porque os aposentados foram muito cedo, ele tem uma sobrevida e aí não fecha a conta. Então obrigados a fazer reforma previdência. Quem vai para a Europa vê lá os senhorzinhos todos ali nas praças, ele vai aumentando a sobrevida, né? Sim. E o dinheiro do público vai acabando, né? Nós estamos discutindo aqui em Bauru a Funprev. Buraco de 323 milhões. O que vai acontecer? Envelheceu, estão aposentando com 50 e poucos anos. Quem entra no mercado entra com salário menor, a conta não vai fechar. Não vai fechar. Então, é uma preocupação muito presente e a gente precisa ficar de olho nos discursos populistas que podem, de alguma maneira, fazer um impacto aí. Bom, 8h01, nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo na sequência aí vem o que você estava esperando, as pesquisas, hein? Tivemos ontem Datafolha, temos o IPEC, não aproveitar o pingo, fazer umas contas de valor absoluto, que vai ver se esse negócio de pesquisa fecha, viu, o meu caro Kleber? Está de volta Café com Política. São 8h07, você que acompanha diariamente aí o Dum Dum e também o Túnel do Tempo, de vez em quando o Bizarra e a Selminha, hoje um pouquinho mais tarde às 8h30, porque você está acompanhando aqui o Café com Política, na bancada o consultor Kleber Santos, o jornalista João Jabu, o jornalista Ricardo Bizarra, eu, Reinaldo Cafeu, e conosco hoje aqui o economista Fernando Pinho. E ontem saiu uma pesquisa de intenção de votos a presidente da República no Datafolha, Ricardo Bizarra. E o presidente Jair Bolsonaro reduziu a diferença para Lula em 15 pontos, informa então o Instituto Datafolha. Em maio, a distância entre eles era de 21 pontos e em julho de 18 pontos. Na pesquisa Datafolha divulgada ontem à noite, Lula aparece com 47% dos votos contra 32% de Bolsonaro. Ciro tem 7% e é um pelotão de adversários empatados perto do traço. O Datafolha, lembrando, ouviu pouco mais de 5 mil eleitores em 281 cidades. E o antigo Ibope, o IPEP, também divulgou uma pesquisa. Numa outra pesquisa divulgada no começo dessa semana, o IPEC, o ex-presidente Lula aparece à frente com 44% das intenções de voto contra o presidente Bolsonaro, que tem 32%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Em seguida, estão Ciro Gomes com 6%, Simone Tebet com 2%, Vera Lúcia do PSTU com 1%. Lembrando que o IPEC é o antigo Ibope. Então, o Pinho, vamos fazer uma conta aqui. São 156 milhões de eleitores no Brasil. Eles estão pegando o universo, fazendo aí um recorte, não atinge todas as cidades. Vamos imaginar que nesse universo já estejam considerados os brancos e nulos, né? E vamos colocar uma abstenção, sei lá, de 20% aí nessa 20%. Então eu teria aqui, vezes 0,8, 125 milhões de votos. 15 pontos percentuais de diferença daria 125 milhões vezes 15%, vai dar 18 a 20 milhões. Você acredita que Lula teria 20 milhões a mais de votos do que o Bolsonaro? De jeito algum. De jeito algum, independentemente da minha orientação política, mas eu acredito que não, porque é muito difícil acreditar que uma parte significativa da população quer que o Brasil volte à barbárie que nós vivemos nos últimos 15 anos. Né? Eu acho isso um absurdo. Né? Isso depõe até contra o bom senso, contra a inteligência, porque tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos governos são de um absurdo, algo tão fora da curva como nós nunca vimos na história brasileira. Eu não me lembro, há 40 e tantos anos que eu estou no mercado, nada estudando história do Brasil. A história não explica tudo, mas ajuda a explicar, né?
que a população brasileira queira voltar a ter aquela situação que havia, né? Uma economia administrada artificialmente, né? Um nível de agressão, né, ao setor público no sentido de desvios como nós nunca vimos na vida, né? E nós temos hoje uma situação, independentemente do atual presidente ser considerado por uns e não considerado por outros, números que ressaltam de uma maneira muito clara que não dá para comparar a situação atual do Brasil e com a situação que nós vivemos anteriores a esse governo. Eu pergunto, se essa pandemia tivesse ocorrido há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu não sei o que seria do Brasil hoje. Nem sei se nós estaríamos aqui hoje, pela situação política, talvez, ou econômica, ou social que estivesse acontecendo. Então, eu não acredito que essas pesquisas possam espelhar a realidade, porque elas não têm nada a ver, elas não têm uma correlação, ou se tem uma correlação muito baixa com a realidade das ruas, né? Agora, Kleber, se continuar nessa estatística, se juntar todos os votos aqui, acabaria em primeiro turno, né? Quer dizer, essa é a grande questão. De qualquer maneira, o Bolsonaro tem um crescimento, né? Vamos partir do princípio que ela seja um retrato e a gente possa tirar algum proveito dela. Ela cresceu 3 pontos percentuais com a estabilidade do Lula. Fatalmente, o Janones lá saindo, houve uma reposição de votos. Como é que você faz a leitura dessas duas pesquisas, que são as mais questionadas, inclusive? Uma porque é o antigo Ibope e a outra porque o Datafolha, na teoria da conspiração, entende que o Grupo Folha teria interesse, perdeu muita verba, etc., e manipularia o resultado. O que a gente observa é um cenário de crescimento do Bolsonaro e os demais num cenário de estabilidade. É o que a gente observa aí. Agora, se deve também principalmente ao eleitorado, às mudanças observadas no eleitorado feminino. Bolsonaro tomou uma fatia do voto das eleitoras que no mês passado dizia preferir Lula. É uma coisa incrível. Então, muitas mulheres saíram, que estavam, na verdade, voltando para o Bolsonaro. Elas tinham votado nele e saíram e agora voltam. Isso. O Lula continua líder isolado no Nordeste, mas ele perdeu algo em torno de 2 milhões de votos aí num espaço curto. Então, estamos observando também um crescimento significativo do Bolsonaro ali na região do Nordeste. Então, assim, está clareando, né? Eu acho que muita movimentação agora e principalmente ainda não chegou o efeito do pacote naquela população mais baixa, aquela população até 2 salários mínimos. O Lula ainda está, de acordo com as pesquisas, ainda lidera. Bolsonaro está crescendo muito entre 2 e 5 salários. Que é uma fatia considerável e está havendo um crescimento assim notável, rápido. E então o cenário, eu particularmente não acredito muito em decisão em primeiro turno. Na minha opinião, de qualquer forma teremos segundo turno, sim. Agora, o fato, né, Jabu, de ser uma campanha curta, né, ela tem sido muito pautada por críticas do que de propostas, e teremos o início do horário eleitoral, que inclusive a gente vai repercutir a semana que vem, já no dia 26. Você acha que isso de alguma maneira pode contribuir, além da questão econômica, né? Você que tem um olhar aí do jornalista acompanhando inclusive as edições desse material, há quem diga que perde força na TV, mas sempre fica ali alguma coisa no comercial chamando a atenção desse ou daquele eleitor. Os ataques podem mudar, né? Os ataques, mas acima de tudo os fatos. Acho que se eu entendi bem a pergunta, Cafeu, você fala de uma mudança de situação. Desse quadro, porque tem um tiro curto, claro. E tem campanha que vai entrar na rua e vai usar a rádio e TV. Quer dizer, vamos imaginar que esse retrato seja aceitável, 15 pontos percentuais, olha, e o Bolsonaro em crescimento. Olha, com a campanha na rua isso pode, de certa maneira... Eu acho que mais do que os ataques, os fatos. E os fatos foram criados principalmente pelo Bolsonaro, né? Tá aí o Auxílio Brasil, todo o trabalho de rapidez na implantação das medidas, né? E esses fatos ainda não são perceptíveis nas pesquisas passadas aí alguns dias, uma semana talvez, da chegada deles à população. Esses fatos podem talvez alterar. Agora,
fazendo uma leitura assim um pouco mais resumida, baseado nas pesquisas, eu concordo com o Pinho também que nós temos assim uma ditadura das pesquisas, não é dessa eleição, já vem de outras, é muito forte o impacto das pesquisas. E que erraram muito, inclusive. Né? Exato, que já houve. Aliás, o jornal passou a não publicar pesquisas há 20 anos, quando nós percebemos que um instituto que nós contatamos na época, famoso inclusive, Vox Populi, errou feio na amostragem. A amostragem é a base de qualquer pesquisa e isso distorceu o resultado. Foi um erro, não foi proposital, não foi intencional, mas foi um erro porque a pesquisa vieram lá de Belo Horizonte aqui para fazer a pesquisa e usaram a amostragem que pegaram lá não sei aonde e deu erro. Então eu acho que é muito forte o impacto das pesquisas, que não deveria ser, ainda mais num país como o nosso, de um analfabetismo político muito marcante ainda. Agora, fazendo um resumo do que nós temos aí de números, eu estava ouvindo ontem a analista do IPEC, inclusive a Márcia Cavallari. Ela disse que o Bolsonaro tem que ser recuperado ao longo de 2020, não é de agora. Tanto a rejeição dele tem melhorado, quanto o desempenho dele nas primeiras pesquisas até hoje. Porém, pela aritmética aí, não seria suficiente para ele virar o jogo no primeiro turno. Então, o grande foco, a grande luta do Bolsonaro é para impedir que o Lula vença no primeiro turno. E aí sim, no segundo turno é outra eleição, é outra conversa, mas nesse ritmo de crescimento, apesar de estar crescendo, não seria suficiente para virar o jogo no primeiro turno. E esse que você falou me parece ser bastante plausível. Eu queria só uma fala rápida tua, Kleber, que segundo turno é outra conversa, né? Segundo turno é outra eleição, porque aí aí divide, né? Tem as composições. E com dois que ficariam com um governo e que teve 8 anos e que foi céu de brigadeiro no mundo todo, não soube aproveitar, mas deixou um legado negativo com a Dilma, e tem alguém que vai ter prestação de contas de 3 anos de trabalho. Exato. No caso do Bolsonaro, ele não divulgou, ele não teve campanha publicitária, como é normal em qualquer governo. Todo governo tem um recurso destinado para o institucional, pelo menos o institucional, dizer uma prestação de conta, que eu inclusive apoio, acho importantíssimo que se propague aquilo que está fazendo, porque não deixa de ser uma forma de prestar conta, de uma transparência de onde está usando o dinheiro. Mas nessa briga do Bolsonaro com a mídia, o que ele fez? Ele cortou. Só que ao cortar, ele acabou se prejudicando também, porque não divulgou. Então muita coisa não chegou para as pessoas que o governo fez. Parece que o governo do Bolsonaro se resume à briga, se resume a fato de, né? Então assim, a polêmica que ele causa ganha mais repercussão do que ele faz. E o governo fez. A gente, não estou aqui defendendo, mas a gente sabe que o governo que realizou bastante coisa, como todos os governos realizam. Uhum. A máquina em si, independente de quem está lá na frente, ela acontece. E mesmo essa rotina do que aconteceu não foi divulgada para a população. Agora, o horário eleitoral, ele vai ser uma oportunidade, embora depois a gente vai discutir muito sobre horário eleitoral, claro, no próximo programa, que vai estar na véspera. Principal pauta da semana que vem. Exatamente. E o horário eleitoral, ele tem algumas questões, embora a audiência dele venha caindo, ele ainda pauta também parte da mídia. A mídia, o João tá aqui, sabe que assiste o programa, ali tem algumas polêmicas, algumas coisas e vai pra mídia. Inclusive começa sexta que vem, então nós vamos ter a oportunidade de já ver às 7 horas da manhã, e depois vamos ter o Café com Política logo na sequência. Exato. Bom, para o último recorte aqui do Café com Política, vamos para o nível local. A processante está na reta final, Bizarra. Com o depoimento da prefeita Suelen Rosim na última terça-feira, a comissão processante, instaurada após denúncia de possíveis irregularidades na compra de imóveis pela Secretaria de Educação, encerrou então a primeira fase do processo de apuração. A partir de agora, as duas hipóteses de desfecho, uma cassação do mandato da prefeita Suelen, ou proporcionar à prefeita que ela saia com a sua imagem fortalecida após esse exaustivo processo de apuração realizado desde o começo do ano, incluindo uma comissão especial de inquérito. Pinho, você tem acompanhado? Qual o seu juízo de valor aí sobre tudo que está acontecendo? Na minha contabilidade, ela não teria 12 votos contrários, etc. Sim. Mas tem um desgaste muito grande, um embate jurídico, pedido de retirada de imagem da Chiara, enfim. Parece que o bem e o mal se instalou na cidade também. Eu lamento que isso ocorra em Bauru, porque o que nós já gastamos de tempo e dinheiro
o poder público para apurar esses problemas, isso é uma coisa terrível, né? Quer dizer, parece que a cidade não tem mais nada importante do que se apurar esse tipo de coisa. Isso é importante, eu concordo. Agora, nós precisamos também entender que nós temos um governo novo, uma moça que veio de uma outra área, que não é da área de gestão, existem dificuldades, né? Ela deve ter encontrado também problemas muito sérios na gestão, e não precisa estar na prefeitura para perceber, basta dar uma voltinha pela cidade para ver como o Bauru está nos últimos anos. Já não é desse governo, já vem se arrastando aí há 15 ou 20 anos, né? Então acho que precisa dar um tempo para que as coisas se aconteçam, para que as coisas se acomodem. Não sou contra apurar, certo? Mas precisa se levar em consideração que existe um governo que é novo, 1 ano e pouco aí de mandato. As coisas ainda estão andando muito lentamente ainda para as necessidades da cidade. Agora, eu só não consegui entender ainda como é que foram os pareceres do jurídico para ela antes de fazer esses negócios. Eu ainda não consegui, eu não tenho essas informações. Pelo que eu ouvi, ela não ouviu o jurídico, outros eu já ouvi que ouviu o jurídico, então eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Eu não sei se realmente já aconteceu também com outros prefeitos de tomarem decisões sem ouvir o jurídico, o que eu acho que é é um perigo muito grande. O que ela levou, né, o Jabbour deve ter acompanhado, no depoimento dela na terça, ela trouxe um discurso diferente. Ela orientou ao secretário dizendo o seguinte: eu tenho um poder independente, e até colocando em xeque até o posicionamento de membros da mesa, o próprio Berriel. Sim. O Berriel fala: olha, eu não compraria o imóvel na Zona Sul para colocar lá treinamento. Fala: mas isso é discricionário do prefeito, eu entendo que lá que é o melhor lugar. Tem um laudo técnico, avaliou o valor de mercado, eu desapropriei. Sim. Quer dizer, ela está trazendo, né, Jabbour, para uma nova narrativa que olha, os poderes são independentes. Até agora, a única coisa que eu vi foram opiniões, ninguém apontou nenhuma irregularidade do ponto de vista do uso do dinheiro público. E é um processo administrativo que tenta imputar a ela a responsabilidade pelo mau uso do dinheiro público. Então ela tenta desconstruir isso. A princípio até havia uma expectativa de que pudesse haver alguma informação sobre desvio de recursos, sobre pagamento de propina aqui ou ali, né? Mas isso, com o tempo, não apareceu, e me parece que a essa altura dificilmente vai aparecer, né? Aí parte-se para outro polo da análise, que é esse que você colocou, algum erro administrativo. Basicamente, ela deveria ter feito um processo de compra e venda e assim enviado um projeto de lei para a Câmara autorizar, ou poderia ter feito como ela fez, desapropriou, pagou, e aí é discricionário mesmo da prefeitura. A respeito, inclusive, dessa sua dúvida, Pinho, ficou um pouco nebuloso na época, mas houve sim parecer do jurídico contrário inicialmente. Depois, o jurídico, obviamente, não é a palavra final, é a da prefeita. Ela optou por fazer a compra e venda, gastou os 25% porque estava pressionada. Optou pela desapropriação. Optou pela desapropriação, estava pressionada pelo tempo, porque tinha que gastar os 25% no ano passado. Coisa absurda. Que é aquilo que nós discutimos já aqui. Joga contra a eficiência e a eficácia. E aí eu vou além, hein? Nós estamos no mês de agosto e vai acontecer o mesmo problema esse ano, porque está bombando o cofre e eu não estou vendo nenhum movimento preventivo de investimento na área. É uma Café, camisa de força. Só para concluir o raciocínio, Kleber, então, eu acho que agora, a essa altura, as coisas já estão bem delineadas. É como tá aqui na notícia que o Bizarra leu, né? Agora vem a fase de julgamento em si, de votação. Não tem depoimento mais. E não acredito em cassação. E com isso, muita gente lê que foi um tiro no pé que a Câmara deu, porque ela pode sair fortalecida. E ela sai com atestado de idoneidade, né? Nesse caso, pelo menos, né? Vamos lá, então. Só para a gente fechar o programa, a gente acabou não comentando a pesquisa estadual, né? O Bizarro, você tem facinho aí, a do IPEP? Sim, olha, o Fernando Haddad lidera a corrida para o governo de São Paulo com 29% das intenções de voto. Em seguida, aparecem empatados tecnicamente Tarcísio de Freitas com 12% e Rodrigo Garcia com 9%. Bom, e aí, Kleber, essa leitura do Tarcísio, né, aí se consolidando na segunda, há quem diga que o Tarcísio e o Rodrigo chegariam ao final, que o Haddad não cresce. Como é que você faz a leitura no governo do estado de São Paulo? O Haddad continua aí com em torno de 38, né? 29. 29. Ah, tá, ok, 29. Na segunda colocação, o que a gente tem visto é que o Tarcísio descolou do Rodrigo Garcia nesse momento. Descolou, né? A Datafolha está indicando que o Rodrigo Garcia
está com 11 nesse momento, então oscilou 2 pontos para baixo, enquanto que o Tarcísio subiu para 16%. Quer dizer, tem aí uma outra questão. E a campanha também vai para a rua agora. Exato. Fernando Pinho, foi um prazer recebê-lo aqui nessa jornada aí até 2 de outubro. Certamente contaremos aí com a tua presença aqui conosco. É um prazer estar aqui. Eu desejo a todos aí um dia muito agradável e um ótimo final de semana. Atento em Jabura essa semana para ver aí as campanhas na rua, e a semana que vem vamos focar aí no que já virá de conteúdo nos rádios e TVs. Exato, as campanhas por enquanto estão na internet, né? Não foram pra rua e elas vão só daqui a uns 10 dias ainda, mas nós estamos atentos aqui e amanhã no JC a resenha desse programa. E aí, Kleber, muitas emoções. Muitos memes já rolando por aí, né? Deepfakes, né? Cuidado Deepfake. aí, que é a questão envolvendo colocar fala idêntica à pessoa, mas com um contexto errado. Pois não, você ia falar? Não, isso mesmo, vai acontecer. Bom, o Café com Política volta então na semana que vem, já no horário gratuito, né, que vai ter de rádio e TV. Nós vamos ter uma pequena mudança na nossa programação, mas às 7h30, Café com Política repercutindo tudo o que acontecer na próxima semana. Contamos aí com a sua audiência. Para você, um excelente final de semana. A gente volta a se falar na segunda-feira, bem cedinho, às 6 horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau.